Oi. Então, seguinte, galera, a gente vai fazer aqui uma aula bem rápida de história para contextualizar o porquê a Primeira Guerra Mundial aconteceu. E para a gente tentar entender melhor isso, a gente tem que entender o motivo que levou a isso, obviamente. Mas para a gente compreender isso melhor, a gente tem que voltar no tempo. Então, de 1914 para trás, para o final do século XIX, a gente vai ter ali nosso grande motivo, que vai levar a gente a entender melhor a relação entre as potências europeias e o neocolonialismo. Já que, se a gente for pegar de memória, a gente vai entender que o neocolonialismo e a partição da África fez com que surgissem ali umas certas intrigas e rusgas antigas, principalmente entre a Alemanha e a França, que queriam fazer muito mais do que apenas uma partilha, mas sim algo mais democrático, digamos assim. Pois a Alemanha e a Itália, países que recém se formaram no final do século, queriam ter mais poder, consequentemente, na colônia. Pois, se a gente fosse lembrar, a maneira que o neocolonialismo se perpetuava era por meio de um comércio entre a metrópole e a sua colônia. Logo, a colônia fazia a geração de matérias-primas, levava para a metrópole e da metrópole vendia para a colônia. Ou seja, se você não tinha isso, você não tinha muito o que ganhar com o dinheiro. Muito com o que ganhar. A Inglaterra saiu muito bem e até uma intriga interessante é que uma frase que diz muito bem disso é: se não tivesse um inglês, o alemão seria muito mais rico. Afinal de contas, a Alemanha e a Inglaterra eram as grandes potências do final do século. Isso por conta do livre mercado inglês, que a Inglaterra fazia, muito por conta do seu forte império, que ainda estava de pé, e a Alemanha, que se estruturou em Império Alemão, e assim se tornando a segunda grande força europeia, superando até a França, né, que era o antigo rival da Inglaterra. E agora, indo para um motivo muito mais interno na Europa, a gente vai entender os Balcãs. É uma região ali aproximadamente próxima da Itália, por conta do Mar Adriático, mas ela está mais sucinta descendo aqui na região da Grécia. Logo, se você entender melhor, vai ser uma região ali próxima do Mar Negro, aqui em cima, e aqui uma parte bem estreita do Mar Mediterrâneo. Mas uma região interessante porque ela é composta por um grupo étnico chamado eslavos. Eles são um grupo que compõe várias nacionalidades hoje em dia, pois eles estão em vários territórios e eles são importantíssimos para a Primeira Guerra. Por quê? Ali nos Balcãs você vai encontrar um império chamado Austro-Húngaro, que ele tinha enorme influência devido ao fato de ser uma grande monarquia, que hoje são compostos pelos países da Hungria e da Áustria, mas ele também era comandado por uma dinastia, que era Francisco Ferdinando. E Francisco Ferdinando, em uma viagem que ele fez à Sérvia, um país eslavo, ele sofreu um atentado. E isso gerou uma grande consequência horrível para a Europa, já que a Áustria-Hungria ela tinha uma dinastia que era feita pelo Francisco Ferdinando. E como a gente vai entender muito na história da Europa, dinastias são feitas através de laços familiares. Ou seja, o austro-húngaro tinha conexão com a Alemanha e, por sua vez, declarou apoio ao austro-húngaro, que já tinha declarado guerra à Sérvia. Porém, a Sérvia tinha seu aliado principal como a Rússia. E, consequentemente, essas alianças iam intercalando uma na outra, que levaria a um conflito bem maior do que esperado. E, consequentemente, a guerra viu a ter sua eclosão em 1914, já que lá você vai ter a Tríplice Entente, formada pela Rússia, a França e a Inglaterra, contra a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, que também tinha uma certa tendência de querer dominar, tinha a vontade de dominar os Balcãs, porque ele era um império muçulmano que queria dominar uma área que já fora dominada também pelos muçulmanos após uma expansão. Então ele queria recuperar aquilo de volta. Então essas duas tríplices fizeram o que a gente conhece hoje como a Primeira Guerra Mundial. Espero que tenha ajudado e um abraço.